Vamos começar então. Pessoal, eu queria começar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, pelo culto que tivemos de manhã. Obrigado pela palavra tão preciosa trazida pelo Wesley. Te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós. E queremos te agradecer também por esse momento que vamos ter aqui, que a gente possa aproveitar bem, possamos aproveitar também o nosso tempo de conversa depois, que o Senhor nos abençoe. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, de início eu já queria dizer que eu não sou nenhum expert em literatura, tá? Eu só gosto de livros, né? E, na verdade, o meu gosto por livros, ele veio de maneira um pouco tardia, quando eu tinha uns 17 anos, apesar de, na minha casa, lá dos meus pais, sempre ter diversos livros, eu só fui me atentar mais para a literatura com os 17 anos, deu aquele clique, né, para a leitura, perto de entrar para a faculdade. E mesmo assim, ficção não era a minha praia, não gostava muito. Eu gostava, como gosto ainda, né, de ler livros de teologia, livros de filosofia, apologética. E só depois de ter filhos que eu comecei a dar mais valor para histórias de ficção. E a paixão pela literatura de ficção veio mais tarde ainda. Veio mais ou menos 10 anos atrás, quando eu li o Robinson Crusoe. E de lá para cá eu sempre tenho tentado manter, né, na minha lista de leitura, livros de ficção. E meu objetivo aqui é fortalecer os irmãos, né, que já fazem isso, e tentar converter, né, fazer alguns prosélitos também, daqueles outros que não dão muito valor para a literatura de ficção. Mas eu pretendo fazer algumas reflexões bem básicas aqui hoje, como, por exemplo, qual que é o relacionamento do cristão com a literatura de ficção? Por que ela é importante? Qual que é a maneira correta de você abordar, de ler um livro de ficção? Quais são os benefícios desse tipo de literatura? E qual que é o parâmetro para você julgar o que é um bom livro de ficção? Eu acabei de receber uma mensagem aqui do Valdir. O Valdir falou que vai falar sobre os 505 anos da Reforma Protestante, uma igreja, agora não me lembro se é em Criciúma ou outro lugar, foi convidado, não é, Valdir? Criciúma, é. Depois tem que passar a gravação para a gente. Os irmãos sabem que no dia 31 de outubro, na segunda-feira passada, a gente celebrou os 505 anos do início da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero pregou as suas 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg. E nessa data o pessoal sempre faz palestras, escreve livros a respeito da reforma, fala um pouco a respeito da vida do Lutero, mas tem uma parte da vida do Lutero, um aspecto da vida dele, que é pouco explorado e que era justamente o amor que Lutero tinha pela literatura em geral, inclusive a literatura de ficção. Veja o que ele disse certa vez, não sei se dá para ler aí, mas seguramente é meu desejo que haja tantos poetas e retóricos quanto possível, pois entendo que por meio desses estudos, como por nenhum outro meio, as pessoas são maravilhosamente preparadas para a apreensão da verdade sagrada e para manejá-la com destreza e alegria. Estou persuadido de que sem o conhecimento da literatura, a teologia pura não pode de modo algum resistir. Assim como outrora, quando as letras declinaram e enfraqueceram, a teologia também caiu desgraçadamente e enfraqueceu. E o Lutero não só ele valorizava livros de literatura, ele citou aqui poesia, né, mas ficção também. Ele valorizava, por exemplo, as fábulas de Esopo. Não sei se os irmãos se lembram aqui, certamente já viram em algum lugar a tartaruga e a lebre, a cigarra e a formiga, o leão e o rato. E o Lutero chegou a dizer que depois da Bíblia, as fábulas de Esopo eram o que havia de melhor em termos de histórias para ensinar valores morais às crianças. E ele, inclusive, traduziu várias dessas fábulas para o alemão. E eu creio que nós faríamos bem se nós seguíssemos o exemplo de Lutero e passássemos a dar mais valor à literatura em geral. Aqui, especificamente, às histórias de ficção, as histórias que são criadas pelos homens. Eu acho que, de todas as pessoas, nós cristãos
deveríamos ser aqueles que mais valorizam as letras. Por quê? Porque nós adoramos um Deus que criou por meio da palavra, que se identifica o Filho de Deus como sendo a palavra, o verbo. Todas as coisas foram criadas por meio dele, pelo verbo, e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E nós também cremos que Deus se revela por meio de um livro, que é a própria palavra de Deus, e nesse livro você tem todo tipo de literatura. Aqueles que gostam de uma, não vou dizer que é uma teologia sistemática, porque não é, mas de uma coisa um pouco mais esquematizada, gostam bastante do livro de Romanos, né? Porque o livro de Romanos explica a doutrina da justificação, né? Ele esquematiza um pouco mais ali a ordem da salvação e coisas do tipo. Mas também você acha o que na Bíblia? Poesia. Você tem lá o livro de Cantares. Você tem o livro dos Salmos, cheio de poesia. Você tem livros históricos. E você tem, inclusive, trechos de ficção. As parábolas que Jesus contava eram histórias que foram criadas por ele. Então você tem vários tipos de escrita na palavra de Deus. E se Deus gosta dessa diversidade de literatura, de estilos, obviamente, todos eles têm o seu valor. Tanto a poesia, como as narrativas históricas e também as histórias de ficção. E só para deixar bem claro aqui, quando eu falei que eu ia falar sobre o cristão e a literatura de ficção, muitos imaginavam que eu ia falar só de literatura de fantasia, né? Porque o pessoal confunde um pouco ficção com literatura fantástica, que é também um subgênero da literatura de ficção. Ou ficção científica, a mesma coisa. Mas literatura de ficção nada mais é do que todo tipo de história criada pelos homens, né? Histórias que não aconteceram, né? Não são fatos históricos, apesar de a gente ter ficções históricas que criam em cima de fatos que aconteceram, mas eu me refiro aqui a todo tipo de literatura de ficção, todas as histórias criadas pelos homens. E eu já ouvi, infelizmente, né, espero que, se há alguém aqui que pensa dessa maneira, talvez ajude você hoje, mas muitos dizerem que esse tipo de leitura é uma perda de tempo. De repente é bom para ler para criança, né, história de ficção, ou talvez os adolescentes ali, né, que gostam de ler Senhor dos Anéis, e Harry Potter, e Nárnia, né? Mas para um adulto não pega muito bem, né, ler livros de ficção. Tem coisa mais importante para fazer. Afinal de contas, as pessoas dizem histórias de ficção são escapistas. Você está fugindo da vida real. E olha o que disse uma escritora cristã chamada Flannery O'Connor. Ela disse: eu fico muito irritada com pessoas que sugerem que escrever ficção é escapar da realidade. É um mergulho na realidade. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, quando a gente falar dos benefícios das histórias de ficção, mas as histórias de ficção elas têm o poder de fazerem referências à nossa própria vida. A gente reflete quando a gente lê histórias de ficção. Um cara que é bem conhecido de vocês aí, falando a respeito da arte em geral, Pablo Picasso, ele dizia que a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Claro que mentira aqui não no sentido moral, né, mas no sentido de um faz de conta. A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. E a literatura de ficção é uma arte. E outras pessoas até fazem um esforço, né, para ler histórias de ficção, de repente nas férias, né? Só que a abordagem delas é equivocada, né? Elas leem histórias, mas elas deixam de lado o aspecto imaginário. Uma coisa meio impossível de fazer, mas eu conheço gente que faz isso. Tenta arrumar ali uma tese ou uma citação legal para colocar no status, né, no Twitter, ou alguns pregadores aí para achar ilustração para sermão, né, também tem, né? Acabam usando a literatura de ficção para outros fins. E por isso eu acho que a gente precisa acrescentar esses livros de ficção, aprender a encarar a literatura de ficção como ela realmente deve ser encarada. É claro que eu não estou supervalorizando aqui a literatura de ficção, dizendo que ela é mais importante do que ler teologia ou filosofia, não é isso, né? A gente tem tudo isso, a gente não precisa fazer escolhas, mas a gente pode diversificar um pouco mais a leitura e alimentar aquilo que Deus criou. Deus nos criou com mente, coração, razão e imaginação.
E tudo isso precisa ser alimentado de uma maneira adequada. E como eu disse, Deus criou todos os estilos de escrita, né? A gente viu que a Bíblia é um livro que tem vários desses estilos de literatura. E Deus também, vocês percebem isso claramente, é um Deus que ama histórias reais ou fictícias. Grande parte do que a gente aprende na Bíblia vem por meio do quê? De histórias. O Mar Vermelho sendo aberto, as muralhas de Jericó caindo, Sansão enfrentando um exército sozinho, Gideão e os seus 300 contra os midianitas, Davi e Golias, a história dos primeiros cristãos do livro de Atos. Deus fez um mundo cheio de histórias. São histórias, muitas vezes, de vilões, histórias de tragédia, de comédia, de finais tristes, finais felizes, e que, no fim das contas, fazem parte de uma grande história que nós chamamos de a grande história da redenção, cujo protagonista é o Verbo, é a palavra, que quando esteve entre nós, ensinou muitas vezes por meio de parábolas, histórias criadas por ele. Juliano até falou aqui na última pregação, né? Ele deu um exemplo, quando as pessoas perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus poderia ter pego lá, né, um dicionário da época, né? Ó, definição, próximo, né? Verbete, sentido 1, e colocado lá, né? O próximo significa isso, isso, aquilo, portanto você deve tratar o próximo dessa daquela maneira. Mas Jesus não fez nada disso. E seria até muito mais fácil, alguns podiam pensar. Mas o que Jesus fez? Ele contou uma história que nós conhecemos hoje como parábola do bom samaritano. E aí não é difícil você ligar os pontos. Se nós fomos criados à imagem de um Deus que ama histórias, por isso nós gostamos de histórias ou deveríamos gostar de histórias, de contar, de ouvir histórias e de aprender através de histórias, porque elas têm o poder de nos ensinar que nenhuma outra forma de comunicação consegue, porque as histórias estimulam a nossa imaginação. E Deus nos criou seres imaginativos. Se eu pedir para você lembrar, por exemplo, aqui, de você brincando com a sua família quando você tinha uns 10 anos de idade, certamente você consegue imaginar fatos do passado. Ou então, de repente, você está imaginando fatos que vão acontecer ainda. Você está aí louco para chegar às suas férias agora em dezembro e você já está imaginando, né? Você na praia, você usa a sua imaginação para isso. Ou então, de repente, se eu pedir para vocês imaginarem, por exemplo, uma baleia no mar, todo mundo aqui consegue formar isso na sua cabeça. E coisas também que não existem. Se eu pedir para vocês, por exemplo, pensar num cachorro amarelo com chifre de unicórnio, né? Deve ter saído um monte de coisa bonita aí na imaginação de vocês, mas você consegue imaginar. Se você conhecer um pouquinho de cachorro e de unicórnio, você juntou tudo, né? Você consegue imaginar, você usa a sua imaginação o tempo inteiro, né? Porque nós somos seres imaginativos. E você precisa de imaginação para ler sua Bíblia também. Quando fala do relato da criação, o que você faz quando você ouve lá, e Deus disse, haja luz e houve luz? A terra era sem forma e vazia. Você o tempo todo precisa de imaginação para entender a sua Bíblia também. Ou quando a Bíblia fala do céu, né? Quando fala da nova terra, da nova criação, você precisa exercer a sua imaginação para imaginar essas coisas. Ou você pega, por exemplo, o livro de Apocalipse, né? Quando você vê aquele relato de um dragão vermelho tentando devorar uma criança durante o parto, que João escreveu aqui para se referir a Satanás por trás daquele plano de Herodes de matar Jesus. Você imagina a tensão daquela cena. Mas para isso você precisa conhecer um pouco de dragões, senão não faz muito sentido. A gente usa a imaginação o tempo inteiro e ler livros de ficção é uma forma muito boa de você exercitar esse presente que Deus nos deu. Quando alguém escreve uma história, quando alguém cria um universo, né, novo, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando de maneira criativa em cima daquilo que Deus já criou. Ele é um subcriador, como dizia Tolkien.
E ele foi criado, o homem foi criado exatamente para isso, para subcriar, para trabalhar em cima da criação de Deus, para explorar a terra. Deus chamou o homem para quê? Para que ele subjugasse a terra, para que ele cuidasse da terra. Muitos teólogos chamam isso de mandato cultural. E Deus chama o homem para quê? Para explorar toda a potencialidade da criação. E muitas pessoas acham que dominar a terra, cultivar a terra, significa apenas trabalhar com agricultura, com agropecuária, coisa do tipo. Também. Mas significa o quê? O mandato cultural, que você explora as potencialidades da terra, criando tecnologias, fazendo arte, escrevendo histórias também. E o material bruto dos autores, dos escritores de ficção, o material bruto é justamente a realidade criada por Deus, ou esse mundo quebrado, né, pelo pecado, ou então a esperança de um mundo redimido. É o que o Jerram Barrs chama de essas histórias que ecoam o Éden, sempre nos remetem a uma dessas coisas. Criação de Deus, o mundo quebrado pelo pecado, ou a esperança da redenção. Antes de eu passar para alguns benefícios da literatura de ficção, eu até comentei aqui de abordagens erradas que as pessoas têm a respeito de como ler livros de ficção. Eu queria primeiro, antes de falar dos benefícios da literatura, falar um pouquinho de como nós devemos abordar as histórias, né, os livros de ficção. Em primeiro lugar, os irmãos precisam entender que escrever ficção, a literatura de ficção, é uma arte que apela para o nosso senso estético e gera prazer naquele que lê. Então, a literatura é útil para nós? É muito útil. Mas ela é, antes de tudo, arte. Ela é bela. Um autor romano chamado Horácio dizia, né, numa frase em latim, que a literatura é utile et dulce. Ela é útil e prazerosa, doce. Ela agrada. E se você perceber, esse é o padrão do mundo criado por Deus, né? O mundo que Deus criou é útil, e muitas pessoas querem que o mundo seja apenas útil, mas ele é também um mundo belo. E a gente pode imitar a Deus na criatividade, na beleza. Nós fomos, na verdade, criados para admirar a beleza, para admirar a criatividade, tanto da criação de Deus, como também da subcriação dos homens, porque, no final das contas, toda a beleza, toda a criatividade, toda a verdadeira arte vem do próprio Deus. E eu acho que a dificuldade que muitos cristãos têm de ler livros de literatura, de ficção, é porque tem uma ideia muito rasa a respeito da arte, como se a arte e a beleza fosse um detalhe. Uma coisa que, se der, a gente coloca, né? É uma coisa que não é tão importante assim. Mas, mais uma vez, e não é ideia minha, essa não é uma visão bíblica. O que a gente lê lá em Gênesis 2:9? Prestem atenção nas palavras do autor bíblico. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. A criação é útil, a árvore é boa para o alimento, mas Deus criou essa beleza aí que vocês estão vendo na tela. Árvores agradáveis aos olhos. Nós temos também o sol e a chuva, que são coisas extremamente úteis. Sem isso a gente não vive. Mas Deus também fez lindos pôres do sol, arco-íris, coisas que ele não precisava criar. Nós temos aí a água para viver, mas nós também temos uma obra de arte, como as cataratas do Iguaçu. Esse é o padrão da criação de Deus. Utilidade e beleza, utilidade e arte. Deus se importa com as duas coisas. E aí você talvez até pense, tá, isso é interessante com relação à criação, à revelação natural de Deus, à revelação geral. Mas se vocês perceberem, é verdade também com relação à revelação especial de Deus, a própria Bíblia. O importante para Deus não é só a mensagem. O importante para Deus também é a forma com que essa mensagem é transmitida. E eu já falei dos diversos gêneros de literatura que você tem na Bíblia. Mas um trecho em específico, que está lá no livro de Eclesiastes, você percebe claramente
como esse é o propósito de Deus. Salomão diz assim, lá no finalzinho do livro, no capítulo 12, versículo 9, dizendo que ele procurou o quê? Palavras agradáveis, palavras de deleite. Ele está falando aqui da arte da escrita. Quem já leu o livro de Eclesiastes, e a gente teve a oportunidade de ter uma série aqui de pregações no livro de Eclesiastes, sabe que o livro de Eclesiastes, ele não é bem um livro que a gente chama de agradável, né? No sentido do conteúdo, é um livro que fala da instabilidade da vida, é um livro que fala que você não está no controle, que nem sempre o mais forte ganha, né? Que os injustos estão governando e que os justos estão presos, coisas do tipo. Você vê Eclesiastes falando a respeito disso. Mas a escrita do livro é uma escrita extremamente prazerosa, porque é instigante. É um livro escrito em formato de espiral, você tem os refrãos lá de Eclesiastes, sempre falando a mesma coisa. É um livro que instiga, é um livro belamente escrito. Ele é útil para nos ensinar, mas ele é belo também, esse foi o propósito de Salomão. Então, a gente tem esse aval de Deus de aproveitar não só a utilidade da criação dele ou da subcriação dos homens, mas também utilizar aquilo que é, aproveitar, desfrutar aquilo que é belo, aquilo que é arte, que é prazeroso. Então eu diria que esse é o primeiro ponto para você ter uma abordagem correta da literatura de ficção. Ela é uma arte prazerosa, seja pela forma de escrita, pela boa história, pela maneira como te faz refletir. A literatura é uma arte. E além de a literatura ser uma arte, você também deve vê-la como um entretenimento construtivo. E muitos críticos literários não gostam dessa ideia, né, de que a literatura pode ser uma coisa gostosa, uma coisa que entretém. Né? A alta cultura, para alguns críticos, tem que ser uma obra de arte que ninguém entende, né? Só eles. Um livro chato pra caramba, maçante, que só eles entendem e conseguem decifrar. Inclusive o C.S. Lewis e o Tolkien, eles sofreram muito preconceito onde eles davam aula, né? Lá na Inglaterra, em Cambridge, né? Em Oxford, muitos criticavam o Tolkien e o Lewis, por quê? Porque aquilo que eles escreviam era um entretenimento, né? Não era uma obra para eruditos, ainda mais histórias para crianças, como eles diziam, né? Mas o C.S. Lewis, que foi talvez o maior crítico literário do século passado, de literatura medieval, e um escritor brilhante, disse o seguinte: muito, não tudo, de nossa literatura foi feito para ser lido de modo leve, para entretenimento. Em certo sentido, se não a lemos por diversão e com os pés voltados para a lareira, não a estamos usando como deveria ser usada. É claro, os irmãos aqui que já leem ficção sabem que tem obras aí que não parecem um entretenimento, né? Que são obras muito densas. E é claro que eu não estou falando aqui de um entretenimento barato, né? Um entretenimento fácil, mas um entretenimento no certo sentido. Em outro livro do Lewis, ele disse que um livro bom, ele precisa entreter de alguma maneira. Ele vai fazer mais do que isso, mas não menos. Ele precisa ser um entretenimento. Esse é o segundo ponto, para você encarar de maneira correta a literatura de ficção. Primeiro, ela é uma arte que gera prazer. Em segundo lugar, ela é um entretenimento construtivo. E o terceiro e último ponto, para você aproveitar bem as histórias, é ler livros de ficção se deixando perder na história, sendo humilde, entrando no mundo imaginário criado pelo autor, entrando na narrativa. Antes de você tentar achar qualquer coisa, uma utilidade, uma frase, um pensamento, entre na história criada pelo autor. Olha o que disse o Peter Leithart. Ler com inteligência requer um acolhimento humilde do mundo do romance, não importa a distância entre os mundos real e fictício. O leitor que rejeita Um Conto de Duas Cidades, que é um livro escrito pelo Charles Dickens, com a acusação irônica de que ele é um livro fantasioso, é um leitor medíocre e arrogante. Para ler ficção é elementar uma suspensão da descrença. Para ler bem, precisamos nos tornar como criancinhas. Olha que interessante. Uma suspensão da descrença, humildade. Não tente usar a literatura, mas adentre na história criada pelo autor.
Eu achei uma frase num dos livros que eu li já há algum tempo, do Huckleberry Finn. Não sei quantos conhecem aqui o Mark Twain, mas ele era meio malucão, né? Até pelas histórias que ele escreveu. Quem já leu aqui o Tom Sawyer ou o Huckleberry Finn sabe, são histórias muito legais, mas é um cara diferenciado, né? E olha o que ele falou a respeito, a cara dele, né? Antes do Huckleberry Finn, está escrito assim, alerta. Quem tentar encontrar um motivo nesta narrativa será processado. Quem tentar encontrar a moral da história será banido. Quem tentar encontrar um enredo será fuzilado. Então, essa foi a maneira... É claro que você vai achar um enredo, você vai aprender, né, sobre coragem na história e coisa do tipo. Mas o que o Mark Twain está fazendo aqui? Com muito humor, ele está pedindo para o leitor, não vem aqui para dentro da minha história e tentar achar essas coisas. Aproveita a história. E quando a gente deixa uma boa história, aqui tem vários livros, várias boas histórias, quando você deixa a literatura te levar pelas mãos, te conduzir, você vai sim ser beneficiado com muita coisa que ela pode nos ajudar. Então, a abordagem correta para ler literatura de ficção, ela é uma arte que gera prazer, ela é um entretenimento construtivo e você deve ser humilde e exercer a suspensão da descrença e adentrar no mundo criado pelo autor. Entendendo bem isso, a gente pode falar um pouquinho agora sobre os benefícios que a literatura de ficção pode trazer para a gente. E é claro, quando eu falo em benefícios que a literatura de ficção pode trazer, eu estou me referindo a bons livros de ficção, né? Não são todos os livros que vão fazer isso. Primeiro benefício. C.S. Lewis dizia que quando nós lemos boas histórias, bons livros de ficção, nós temos o crescimento do nosso ser. Esse é o primeiro benefício, a expansão do nosso ser. Alguém já disse que quem lê vive 1000 vidas. Você vai agregando experiências ao seu ser, você vai tendo essa expansão, esse crescimento. O Lewis disse que livros são como portas, né? ou janelas, mas ele disse o seguinte, queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e com o nosso próprio também. A literatura é uma série de janelas ou mesmo de portas. Ela nos permite ter experiências que não são as nossas. Lamento que os animais não possam escrever livros. Eu aprenderia muito, com muita alegria, qual é a imagem que as coisas têm para um rato ou para uma abelha. Mais alegre ainda ficaria se percebesse um mundo olfativo carregado com todas as informações e emoções que este mundo tem para um cão. Peculiar, né? E um bom autor, ele vai nos proporcionar essas experiências verdadeiras. Veja o que disse A. Craig Troxell. Um autor habilidoso nos capacita a sentir a umidade opressiva de uma floresta e o frescor gélido da água fria, ou cheirar a fragrância da chuva matutina sobre a grama, ou o fedor nauseabundo de um T-Rex prestes a nos devorar. Isso satisfaz a nossa curiosidade. Você pode ter várias aventuras aí lá do conforto, né, da sua poltrona, do seu sofá. Você pode ter um gostinho do que é participar de algo sem, de fato, ter participado daquilo. Você lê, por exemplo, ficções históricas a respeito da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Você vê aquelas batalhas, você sente o alívio do fim da guerra. E essas experiências vão acrescentando as nossas vidas. A gente consegue ter um gostinho de situações que, se não fosse pela leitura, a gente não teria como passar, né? Graças a Deus, né? Passar por uma guerra, mas nós temos ali como experimentar um pouco do que é passar por uma guerra. É claro que eu não estou aqui, irmãos, supervalorizando de novo a literatura, dizendo que ler sobre alguma coisa é tão valoroso quanto passar por aquilo, mas a gente cresce com isso, a gente tem essa experiência. O C.S. Lewis dizia que nós temos o crescimento, o enriquecimento do nosso ser. Eu, por exemplo, nunca fui para um planeta diferente, né? Não sei se eu terei oportunidade na nova criação, mas eu tenho uma ideia que é completamente fantasiosa do mistério que é você chegar num planeta diferente, talvez achar alguns habitantes sombrios ali.
Eu fiz isso lendo a trilogia espacial do C.S. Lewis, ou lendo Uma Dobra no Tempo, da Madeleine L'Engle. Graças a Deus também, como eu falei, eu nunca fui para uma guerra, mas eu tenho uma boa noção do que é ter passado pela Primeira Guerra Mundial, quando eu li uma história bem simples, mas bem emocionante, chamado de Cavalo de Guerra, do Michael Morpurgo, que é uma história contada pelo cavalo, né? É um livro excelente, é um livro emocionante, e você realmente sente, né, aquela aflição ali, da guerra. E há alguns anos também eu li esse outro livro aí, que está chamado de A Estrada, de um autor chamado Cormac McCarthy. Ele nos faz ver o que aconteceria se as estruturas da sociedade, como a gente conhece hoje, ainda que defeituosas, sumissem e cada um ficasse por conta própria. E o interessante é que o pano de fundo é um planeta completamente arruinado por um cataclismo, poucas pessoas sobrevivendo, um cenário apocalíptico, e você vai acompanhar um pai e o seu filho, você vai sentir o amor, a proteção que um pai tem pelo filho, nesse cenário de destruição. É uma experiência, você é transportado por um cenário extremamente tenso. Esse não é um livro fácil de ler. Eu me lembro que eu vi o filme e eu falei, poxa, um dos melhores filmes que eu já vi, mas eu nunca mais quero ver de novo, né? É um soco no estômago. São histórias, né? Filmes são bons também, eu gosto, mas as histórias te jogam mais para dentro ainda, né? Você consegue passar, né? Ficar dentro da cabeça daqueles personagens. Isso me leva ao segundo ponto. Primeiro benefício, então, da literatura de ficção: crescimento do nosso ser, expansão do nosso ser, como o Lewis dizia. O segundo ponto é o fato de que um bom autor ele pode te levar a experimentar situações dentro da vida de outras pessoas, na pele daquela pessoa. Você vai experimentar as angústias daquele personagem. Você vai sentir as alegrias, as preocupações que ele tem. E a literatura nos ajuda a expandir a nossa experiência e ter empatia pelos outros também. Muitos chamam esse benefício da literatura de encarnação da experiência humana ou de experiência vicária. Vicária a gente conhece, né? Essa palavra morte vicária. Vicário é no sentido de você ter um substituto, né? Passar, né? Você está na pele de outra pessoa. E a literatura nos dá isso, a experiência vicária. E sabe o que é interessante? Você vê esse benefício de boas histórias sendo usado na Bíblia também. Vocês já viram aí essa figura que eu coloquei? É a figura de Davi sendo alertado pelo profeta Natã. Vocês sabem, Davi adulterou, né, com Batseba. Ele mandou o marido dela, Urias, para a morte. E ele estava vivendo a vida dele até que Deus manda o profeta Natã para falar com ele, né? Não estava certo aquilo. E quando o profeta Natã chegou lá perante o rei Davi, o que ele falou para Davi? Ele contou uma história. Não sei se os irmãos se lembram da história. Era uma vez um homem rico, cheio de animais, e um homem pobre que só tinha uma cordeirinha a quem ele tratava como se fosse a sua filha. Era como se fosse uma filha para ele. Certo dia, um homem rico, aquele homem rico, recebeu uma visita na sua casa, tinha que preparar alguma refeição. Ele foi pegar o animal de quem? Ele tinha vários animais. Ele foi pegar justamente o animal daquele homem, aquela cordeirinha daquele homem pobre. E quando Davi ouviu essa história, ele ficou indignado, falou, esse homem tem que morrer. E aí Natã disse, Davi, esse homem rico é você. O que Natã fez? Ele usou uma história para que Davi tivesse essa experiência vicária. Ele sentiu na pele a injustiça daquele homem que tinha aquela cordeirinha, que foi arrancada dos seus braços. Ele percebeu que ele estava sendo como aquele cara, o homem rico. E aí Deus usou essa exortação de Natã para que ele se arrependesse dos seus pecados. Então as histórias, elas têm o poder, às vezes, de nos mostrar realidades que muitas vezes a gente não conseguiria ver de outra maneira. Acho que os irmãos conhecem aqui o Charles Dickens. Ele escreveu um livro
um dos seus livros mais famosos é esse aí da figura Oliver Twist. Esse livro retratou a vida miserável das crianças durante a Revolução Industrial. Elas viviam em condições indignas, insalubres, e a sociedade, quando leu essa obra do Dickens, teve essa experiência vicária. Eles se colocaram na pele dessas crianças que não tinham futuro, e isso, claro que aliado a outros fatores, né, sociais, mobilizou o governo britânico a mudar as regras de trabalho infantil, né, e fez com que eles atentassem mais para aquelas crianças que viviam em situação de rua também. Será que os leitores do Dickens não tinham visto aquelas crianças passando fome nas ruas de Londres? Será que não sabiam daquelas crianças que trabalhavam naquelas fábricas? Claro que eles sabiam. Mas quando eles tiveram a oportunidade de, através da história do Dickens, adentrar naquele mundo, sentir a miséria daquele ambiente que eles viviam, isso gerou empatia por aquelas crianças e, no fim das contas, gerou uma mudança extremamente positiva na sociedade. Em 2019, eu li esse outro livro aí, O Sol é para Todos, da Harper Lee. É um livro fantástico. A história se passa no sul dos Estados Unidos, em 1930, e gira em torno de um advogado chamado Atticus Finch, que defende um homem negro, naquela época de extremo racismo nos Estados Unidos, um homem que foi acusado de abusar de uma mulher branca. E a história é contada pela filha do advogado, né? Quando ela cresce, ela vai relembrando aqueles fatos da infância dela, é uma menina chamada Scout. E nesse livro você sente claramente a admiração que ela tinha pelo pai, o respeito que ela tinha pelo que o pai estava fazendo. E ela descobre, né, que ao mesmo tempo em que havia a inocência da infância, havia também muito racismo, muita indiferença naquelas pessoas. E uma frase marcante, vai aparecer. Uma frase marcante desse livro é dita pelo advogado Atticus Finch, que ele diz o seguinte: você só consegue entender uma pessoa de verdade quando vê as coisas do ponto de vista delas. Você só consegue entender uma pessoa de verdade quando vê as coisas do ponto de vista dela. E muitas vezes o que bons livros nos trazem é justamente isso, essa experiência vicária. Você consegue olhar com os olhos de outra pessoa, entender a situação e ser solidário a ela. Um autor chamado Gene Veith, que é um especialista em literatura de ficção e cristianismo, ele diz o seguinte num dos seus livros: a imaginação também tem uma dimensão moral. Somos ordenados a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Romanos 12:15. Essa empatia, identificar-se com as alegrias e tristezas alheias, é uma aplicação especial da imaginação. A capacidade de imaginar como seria experimentar o que o outro está experimentando, projetarmos-nos no ponto de vista de outra pessoa, pode ser crucial para a sensibilidade moral. Quando lemos um romance, somos conduzidos ao ponto de vista de personagens diversos, regozijando-nos com suas vitórias e entristecendo-nos com suas tragédias. A leitura fornece o treinamento mental para mostrar empatia a pessoas de carne e osso. Então, esses bons livros são como um campo de treinamento para a vida real. Eles nos mostram os anseios das pessoas. Alguém já disse, por exemplo, que a história e o jornalismo nos falam de fatos que aconteceram. E a literatura de ficção falam de fatos que acontecem, que são recorrentes. Mostra as vidas das pessoas, as cosmovisões na prática. E isso pode ser muito útil para a gente entender, inclusive, a nossa geração, através de livros. E abordar, até no evangelismo, de maneira mais eficaz. É claro, né? É um laboratório de possibilidades humanas aqui, onde um autor vai retratar, vai analisar as vidas naquela história. Não é o único meio, obviamente, né? Você pode muito bem ter essas experiências sem nunca ter lido um livro, né? Obviamente. Mas não deixa de ser um benefício da literatura de ficção. E o terceiro e último benefício é que as histórias podem nos servir como um espelho. Isso aconteceu também no caso ali de Natan e Davi.
Você pode ouvir uma história, ler uma história e depois olhar de volta para suas próprias experiências. Esse autor aí que eu coloquei, John Becker, dizia que os escritores constroem um espaço onde o leitor vem para meditar a sós. Então você lê boas histórias e você reflete sobre a sua própria vida. Ela pode te ajudar, a literatura, a te enxergar aquilo que é de melhor e pior dentro de você. E um livro que me marcou muito, como eu já falei, foi o Robinson Crusoe. Eu acho que todos conhecem aqui a história, né, de que ele foi um náufrago, talvez o mais famoso da literatura. E na história, o pai dele era cristão. Ele alertou o filho muitas vezes, né, porque o filho era ambicioso, queria ir atrás de riquezas, inclusive aqui no Brasil, cana-de-açúcar e coisas do tipo. E o pai dele alertou: olha, você está procurando aventuras, muita ambição, isso não faz bem para a alma. E aí o Robinson Crusoe, ele deixou de lado as palavras do pai dele, né? Geralmente gente mais velha não entende, né, os anseios da juventude. E ele acabou saindo numa dessas aventuras e o navio que ele estava naufraga, da tripulação, só ele que sobrevive, ele consegue pegar um pouco de roupa, de alimentos, e a coisa mais preciosa que ele tirou foi uma Bíblia, que ele conseguiu salvar. E aí Deus vai fazendo uma obra na vida do Robinson Crusoe. E aquilo que era para ser uma situação de desespero vira um motivo de gratidão para ele. E o livro traz reflexões profundas a respeito da providência de Deus. Numa ocasião, o Robinson Crusoe, analisando, né, tudo aquilo, ele fala o seguinte a respeito da providência de Deus. Como pode ser misericordioso o nosso Criador no trato com as suas criaturas, mesmo nas condições em que elas parecem totalmente sobrepujadas e reduzidas à destruição? Como Ele é capaz de adoçar a mais amarga das providências e nos dar motivo para louvá-lo mesmo dos calabouços e prisões. Toda a insatisfação que sentimos devido ao que nos falta me parecia fruto da falta de gratidão pelo que temos. Se Deus não me abandonou, que mal pode me suceder, ou o que importa que todo mundo me tenha abandonado, se posso ver pelo outro lado que se tivesse o mundo todo, mas perdesse a graça e a bênção de Deus, a perda seria incomparavelmente maior? Então, além de a história ser perfeita, ser narrada em primeira pessoa, e de você passar por todas aquelas experiências vicárias ali na pele do Robinson Crusoe, é impossível você ler com atenção essa história e não refletir sobre a sua própria vida. Você começa a pensar sobre o seu contentamento, sobre a sua ingratidão e sobre a providência de Deus, que muitas vezes é amarga, mas cuida sempre dos seus filhos. E um outro livro também que me fez pensar, a refletir bastante, foi O Hobbit. A história aqui dispensa comentários, né? É um clássico da literatura de fantasia, mas também te faz refletir um pouco, principalmente a respeito de amizades e ambições, né? Vocês sabem que os anões da história eram extremamente interessados, né, no ouro, no dinheiro, né? Queriam o ouro lá que estava lá debaixo do dragão Smaug, né? E a gente vê na história que vários desses anões, inclusive o principal deles, ele é acometido por uma doença que eles chamam de a doença do dragão, que é justamente esse amor pelas riquezas. E aí o que acontece? O que era para ser uma amizade acaba virando uma rixa, né, entre o chefe dos anões. Eu não vou falar o nome aqui porque talvez eu dê um spoiler, e já me puxaram a orelha algumas vezes, né, por causa de pregações em que eu dei. Enfim, eu estou mais cuidadoso agora, né, Amanda? Mas esse chefe, né, dos anões, ali, o principal, ele briga com Bilbo, justamente porque ele estava pensando muito, né, no dinheiro. Mas depois a gente vê também o poder da reconciliação e do arrependimento. E quando ele estava perto de morrer, esse personagem, ele fala assim para Bilbo: eu vou agora para os salões de espera, sentar-me ao lado de meus antepassados até que o mundo seja renovado. Já que abandono agora todo ouro e prata e vou para onde eles têm pouco valor, desejo partir com a tua amizade e retiro minhas palavras e ações junto ao portão. Há mais coisas boas em você do que você sabe, filho do gentil oeste.
Se mais de nós dessem mais valor à comida, bebida e música do que a tesouros, o mundo seria mais alegre. E eu me lembro que, em paralelo, quando eu estava lendo o Hobbit, eu estava também estudando o livro de Eclesiastes. E, para quem conhece os refrãos do livro de Eclesiastes, é basicamente um eco aí nas palavras desse personagem. Você reflete de novo sobre amizade, sobre o que é importante para você na vida. E as histórias, elas podem nos ajudar nisso. Quando as boas histórias nos preparam dessa maneira, você pode olhar lá de longe, né, a história e olhar para a sua própria vida. Como é que você tem vivido na sua própria história? Que personagem você seria ali naquelas histórias? Será que aquele que é ganancioso? Ou o amigo leal? O filho que é ingrato? O pai que é irritado? Boas histórias nos ajudam nessas reflexões. Então, esses eram basicamente os 3 benefícios da literatura: o crescimento do nosso ser, como o Luiz falava, a experiência vicária, que nos ajuda a ter empatia pelas pessoas de carne e osso, e, em terceiro lugar, a literatura de ficção pode servir como um espelho para você olhar para a sua própria vida e refletir a respeito dela. Mas, como eu falei, não é qualquer literatura que vai fazer isso. Obviamente, você precisa escolher bons livros. Você tem que escolher bons livros no sentido de bem escritos, né, esteticamente belos. Isso, né, é óbvio. Mas você também precisa escolher livros que te fazem odiar o vício e amar aquilo que é virtuoso. E por isso, a gente vai dar uma olhadinha em alguns parâmetros para você escolher bons livros. Primeiro de tudo, nós somos cristãos, precisamos ter discernimento em relação a tudo que é tipo de entretenimento, né? Filmes. E a literatura não está fora disso aí. Você precisa discernir, porque alguns livros podem te fazer muito mal, né? Assim como filmes, músicas, a literatura não está imune a isso. E aí alguns cristãos, né, você pergunta para eles, que tipo de livro que o meu filho deve ler? Que tipo de livros que eu devo ler? E aí, geralmente, tem uma solução bem simplista, né? Olha, é fácil, é só você pegar livros escritos por cristãos. Né? E aí está o perigo, né? Muitas vezes, né? Muitos livros escritos por cristãos, principalmente quando eles querem fazer algo mais do que escrever literatura, acabam sendo livros muito ruins. Não todos, né? Não quero generalizar, mas muitos são terríveis. E a gente tem muita coisa boa escrita por pessoas que não são cristãs. Então, é um erro você partir desse parâmetro, né? Você tem que analisar todas as coisas, ser crítico, seja um livro escrito por cristão ou não cristão, mas abandonar livros escritos por não cristãos não é uma coisa muito inteligente de se fazer se você começar a perceber os tesouros aí que nós temos ao longo da história. A gente precisa de discernimento. E é isso que o T.S. Eliot, que foi um poeta modernista cristão, ele disse: creio que é responsabilidade de todo cristão o dever de manter conscientemente certos padrões e critérios de críticas além daqueles aplicados pelo restante do mundo, e que por esses critérios e padrões tudo que lemos deve ser testado. Quais são os parâmetros aqui do mundo que ele fala? Provavelmente a beleza estética do livro, boas histórias, né, histórias coesas, enfim. O cristão tem que ir além disso aí. Ele precisa testar tudo de acordo com a palavra de Deus, que é a autoridade máxima para toda a vida dele. E através dos óculos da cosmovisão cristã, ele vai poder desfrutar, julgar algumas obras, né, aproveitar da maneira como agrada a Deus. E isso serve para qualquer livro. Livros cristãos e livros não cristãos. Ainda sobre livros não cristãos, o Calvino uma vez falou a respeito da literatura escrita por ímpios, literatura em geral, e ele alertou que como Deus é a única fonte de verdade, da verdade, se nós rejeitamos as coisas boas que os não cristãos produzem, isso para qualquer coisa, nós estamos insultando o Criador. Porque a gente deve usar tudo aquilo que é verdadeiro para a glória de Deus. Os homens foram criados à imagem dele, a imagem está bem distorcida, a gente sabe, mas por causa da revelação geral, por causa da graça comum que refreia o pecado, a gente pode sim desfrutar
Não só de literatura, mas grande parte daquilo que a gente aproveita hoje foi feito por pessoas que não temiam a Deus. E raramente nas histórias você vai ver um livro 100% falso. Muitas vezes a pessoa ela vai conseguir, no livro, retratar a beleza, retratar as angústias do ser humano, mas ela não vai saber aonde buscar a redenção. E aí nós temos a resposta que está na Bíblia. Nós podemos aproveitar a história para instigar essas reflexões, mas cujas respostas são encontradas unicamente em Cristo Jesus. Mas é um benefício da literatura, a gente pode aproveitar dessa maneira. Então, primeiro de tudo, nada de soluções simplistas, discernimento bíblico. Alguns livros não devem ser lidos de qualquer maneira. Quais são esses livros? Eu posso falar com segurança. Livros que sabidamente glorificam o mal e que glamorizam o pecado. Aí alguém vai dizer, é isso que eu faço, eu não leio nenhum livro que tenha mal. Não é isso que é bem diferente uma coisa da outra, Livros que glorificam o mal e que glamorizam o pecado e livros que retratam o mal, onde tem pecado envolvido. Para uma obra ser boa, principalmente aquelas que são ficções mais realistas, mas todas elas, você precisa ter o pecado e o mal retratado de alguma maneira. Infelizmente, muitos cristãos, e aí a gente vê nesses filmes cristãos, onde tudo dá certo, a pessoa ora, é tudo mil maravilhas, até o vilão é meio bonzinho, é cheirosinho. E aí até o erro de alguns pais, eles acabam fazendo com que os filhos não leiam nada que tenha vilões, nada que tenha mal. Ele não pode ser exposto a isso. Inclusive, muitos pais, espero que não briguem comigo depois, porque eu coloquei um desses livros aqui, leem os contos de fadas originais, como no livro azul ou no livro vermelho do Andrew Lang, e ficam escandalizados, A mente politicamente correta, muitas vezes. Por quê? Porque há maldade nos livros. Claro que há. Há vilões que são vilões de verdade, não aqueles vilões de brincadeirinha. Tem dragões, tem feiticeiras, mas você vai ver nesses livros, nessas histórias, que há coragem, que há heróis que combatem o mal, que há punição severa para os vilões e que os dragões são mortos. Olha o que o Chesterton falou. Contos de fada não dizem às crianças que dragões existem. Crianças já sabem que os dragões existem. Contos de fada dizem às crianças que dragões podem ser mortos. Então a questão, seja em contos de fada ou não é se existe mal nos livros. Todo mundo sabe que o mal existe, que o pecado existe, mas o que você faz com ele? Todo mundo percebe que o mal existe, o pecado faz parte da nossa realidade. Mas qual que é o contexto do mal nos livros? Como é que o pecado é retratado nos livros? Será que o autor está aprovando o mal naquela história? Será que existe um anseio, mesmo que indireto, pela derrota do mal? O pecado é visto como algo normal? O mal é celebrado no livro? O mal é reprovado? São perguntas que a gente tem que fazer. Como eu disse, não só em livros, mas em todo o nosso entretenimento. A questão não é se é mal, mas será que se glamoriza o mal e o pecado? Até quando se vai retratar o pecado? Será que é uma aprovação daquela atitude? Tudo isso a gente tem que refletir. Por exemplo, você vai ler as crônicas do rei Arthur e você vai ver um caso de adultério ali. Não tem detalhes, nada disso, mas é mencionado que tem um adultério. Mas qual que é o contexto do adultério ali? Você vai ver que ele destrói relacionamentos. Você vai ver que ele é errado, que ele é horrível. Então não há aprovação do pecado na história. Mesma coisa com a Bíblia, Ela não poupa detalhes. Caim mata Abel, Davi adultera. Para que isso está na Bíblia? Alguns até se perguntam, por que tem tanto de coisas assim na Bíblia, tanto pecado? Não é para provar o pecado, mas é para mostrar a nossa maldade, a nossa depravação e de como nós precisamos de um Salvador. Mas o mal está retratado lá. Então a pergunta que eu faço é, se a gente tem que abandonar soluções simplistas, não leio o livro de não cristãos, não leio o livro que existe um mal no livro, que tipo de filtro a gente deve ter para a literatura? E a resposta, na minha opinião, está lá
em Filipenses 4:8, quando Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Poderia até parafrasear o final, né? Leiam essas coisas. O nosso gosto deve ser treinado para apreciar aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E uma boa história, bem contada, vai trabalhar não somente a nossa mente, mas também os nossos sentimentos, para que a gente seja capacitado a odiar aquilo que é mal e gostar daquilo que é bom. Muitos chamam isso de imaginação moral, que é o tipo de imaginação que pode nos ajudar nessa percepção ética, que pode nos auxiliar a amar as virtudes e a odiar os vícios. Os outros, aí, para você escolher bons livros, né, passando esse filtro, esquecendo as soluções simplistas, daí vai do seu gosto, que tipo de livro você vai escolher, né? Ficção científica, literatura de fantasia, ficções históricas, tem muita coisa, romances, né? Romances românticos, né? Porque nem todo romance é romântico nesse sentido, né? Romances são narrativas, né? Histórias contadas, geralmente, pelo menos os que eu mais gosto são os de época, né? Mas não precisa necessariamente ser. Mas daí você escolhe de acordo com o seu gosto, fazendo esse filtro aí de Filipenses 4:8. E a gente vai poder aproveitar bastante o que tem de melhor na literatura mundial. E eu queria terminar esse primeiro momento lendo uma frase do Leland Ryken, em que ele fala o seguinte: literatura é vida. Se você quiser saber lá no fundo o que as pessoas sentem e experimentam, não há nada melhor do que ler histórias e poemas da raça humana. Escritores de literatura têm o dom de observar e, então, expressar em palavras as experiências essenciais das pessoas. As recompensas de lermos literatura são significativas. A literatura ajuda a nos humanizarmos. Ela expande o alcance das nossas experiências. Ela promove o conhecimento de nós mesmos e do mundo. Ela aumenta a nossa compaixão pelas pessoas. Ela desperta a nossa imaginação. Ela expressa os nossos sentimentos e entendimentos sobre Deus, a natureza e a vida. Ela ativa o nosso senso de beleza. E é uma forma de entretenimento construtivo. Cristãos não devem subestimar nem superestimar a literatura. Ela não é a principal fonte de verdade, mas ela esclarece a situação humana para a qual a fé cristã fala. Ela não substitui a necessidade que temos dos fatos da ciência, da economia, da história, mas ela nos dá um conhecimento experimental da vida de que tanto precisamos, tanto quanto desses fatos. A literatura nem sempre nos conduz à cidade de Deus, mas ela faz a nossa estada na terra ter mais beleza, alegria, conhecimento e humanidade. Para os irmãos que querem conhecer um pouquinho mais a respeito da relação do cristão com a literatura de ficção, eu deixei aqui alguma bibliografia principal que eu usei. Talvez alguns irmãos conheçam o Leland Ryken por causa daquele livro sobre os puritanos santos no mundo, né? Talvez seja o livro mais conhecido dele aqui no Brasil. Ele tem vários livros a respeito de literatura, tem esse que é The Christian Imagination, que é um compilado desde C.S. Lewis, Horácio, Peter Leithard, vários autores falando sobre vários aspectos da literatura. E esse aí, que é o Janelas para o Mundo, literatura de uma perspectiva cristã, também tem só em inglês. Há rumores de que vão lançar esse livro em português, acho que ano que vem. Outro cara, peraí que não está pegando. Gene Veith. Esse aqui também talvez alguns irmãos conheçam por causa de um livretinho dele, que é Deus em Ação, sobre a doutrina do chamado. Ele tem esse livro aí, que é uma tradução livre, lendo nas entrelinhas, alguma coisa do tipo. Também é um cara que pensa muito a respeito da literatura. E por último, desses mais novos, tem o Tony Rank, lá do Desiring God. Esse livro aí, se eu não me engano, já tem em português, pela editora Concílio. É um livro excelente, ele fala sobre os benefícios da literatura em geral, tá? Ele não pega só sobre a literatura de ficção.
Ele trata sobre toda a literatura, inclusive poesia, histórias para crianças, enfim. Ah, tem na biblioteca? A Aninha está dizendo que tem na biblioteca, então aproveitem já. E eu não podia deixar de mencionar, né, o professor de todos esses caras, o C.S. Lewis. Ele escreveu sobre literatura em vários livros. Eu li alguma coisa do Experimento em Crítica Literária sobre histórias e reflexões cristãs, em que ele tem vários insights a respeito da literatura, né? Então, são livros que estão até num preço em conta na Amazon, né? São livros de capa dura, tradução muito boa e com um preço justo. Tá bom? Então, se os irmãos tiverem interesse em saber um pouquinho mais desses livros, também podem me perguntar.